Eu sou a Débora Bittencourt e esse é o Trajetória, um podcast que vai trazer a jornada incrível de pessoas que fazem diferença por onde passam e que de alguma forma tiveram a trajetória se cruzando positivamente com a minha trajetória. O meu objetivo com esse podcast é amplificar essas histórias e fazer elas chegarem no número máximo de pessoas para que tenham assim uma motivação e superação nas suas jornadas profissionais e pessoais. E com muito orgulho, eu inicio essa série de podcasts com uma executiva que eu admiro muito e que fez muita diferença na minha carreira e na minha vida pessoal, que é a Ariadne Oliveira. A Ariadne ela tem mais de 25 anos de experiência profissional em multinacionais de bens de consumo acelerado e OTC, em áreas como inovação, sustentabilidade, transformação de marcas globais. Ela é líder de equipes multifuncionais na Europa, América e Ásia, com um histórico de crescimento de mais de 2 dígitos por meio de expansão multicanal e parcerias estratégicas. Catalisadora da adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial para eficiência no marketing. Ela também é apaixonada por diversidade e inclusão. Ela foi painelista do Cannes Lions em 2024 e atua como membro e como mentora de mulheres de diferentes gerações, sendo membro do conselho da Inspirarte, que promove o acesso justo à educação artística, conectando escolas públicas a museus de prestígio no Brasil. Com MBA pela INSEAD e graduação pela FGV São Paulo, ela possui cidadania brasileira, britânica e portuguesa, e ela é super mãe da Daphne e do Hector. Entusiasta de literatura, cinema e história da arte, ela combina curiosidade e criatividade para desenhar estratégias muito inovadoras que geram valor excepcional. E eu passei por isso por 2 anos e vi na prática. Ela acredita na força das conexões humanas, no avanço por meio de ideias transformadoras, na liderança genuína voltada para a diversidade, equidade e inclusão, com viés para ações significativas. Ela é uma catalisadora ousada, motivada por fazer a diferença nos negócios e na sociedade. Ari, conta um pouco de você e da sua trajetória. Débora, primeiro eu queria agradecer por me convidar, por me ter aqui. Um É uma prazer. honra para mim e me faz muito feliz. Quando você falou de trajetórias que se encontram, é tão legal quando elas se encontram com pessoas que são como a gente, que a gente Sim, se identifica e que a gente tem uma troca, né, de vida pessoal e profissional. Então, sim. que sorte a nossa, né? Obrigada, que sorte a Ter tido a nossa. trajetória que se encontrou. Bom, você falou já tanto que eu falei, me deu até cansaço de ouvir tudo que eu já fiz. Eu gosto de me definir como uma agente de mudança. Uhum. Eu sou muito curiosa, eu adoro aprender, eu aprendo a vida inteira. Eu aprendo muito com as pessoas, né? Então, eu acho que eu tive muita sorte mesmo, desde o começo da minha carreira, de ter tido chefes, mentores maravilhosos que me inspiraram e que me deram um exemplo do que ser, do agir, né? E não só falar, mas agir de acordo com o que se prega. E isso foi muito formador para mim, né? Eu sou, além de administradora, eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga. Acho que morar fora do Brasil, eu moro há mais de 14 anos fora, é um desafio a gente manter as relações que a Sim. gente tem, tanto de vida profissional quanto pessoal, Uhum. apesar da distância, Uhum. né, e do passar dos anos. Então, eu acho realmente o valor humano é essencial para a gente continuar crescendo, visão, né, sonhar com o futuro, mas também muito com o pé no chão. Acho que é muito importante isso, manter essas relações. Então, obrigada por me ter aqui. Eu acho que Ah, a é um nossa amizade é prazer. um exemplo disso. Sim, sim, é um prazer e meu. A Ari fez muita diferença. Trabalhava numa grande multinacional de cosméticos. Ela é um furacão. Ela chegou do global e mexeu nas estribeiras. E eu aprendi muito com ela, muito mesmo. E me ajudou muito no momento muito crítico que eu estava passando na minha vida pessoal. E fez eu ver outros caminhos e o lado positivo das coisas. Então, sou muito grata a você. Ari, quais foram os principais aprendizados da sua trajetória? Assim, o que que você define como sucesso? Se você quiser falar um pouquinho de quando o excesso de dedicação é uma falta, quando a gente se dedica muito na carreira, o que que você aprendeu durante a sua trajetória profissional, essa baita trajetória aí que você tem? A carreira para mim foi uma continuação, né,
de uma vida acadêmica, de muita dedicação, né? Então, quem já trabalhou comigo sabe que o objetivo é tirar 10, né? Não é tirar outra coisa. Então, isso é complicado porque te joga uma pressão muito grande, né? De sempre estar melhor do que o concorrente, né? Que é o equivalente na vida profissional, né? Melhor do que o concorrente, sempre à frente do seu tempo, sempre à frente das tecnologias, você tem que estar sempre atualizada. Então, é uma pressão que não acaba nunca. As pessoas falam, mas a Demi Moore, inclusive, né? No discurso de Golden Globes, ela fala, você tem que largar a comparação com os outros, mas o problema é a nossa comparação com a gente mesma, né? Que já é um grau de exigência extremamente alto. E que às vezes a gente se pergunta, isso não tá, talvez, refletindo, né, uma falta numa outra área? E aí você joga tudo que você tem, a energia, o tempo que você tem e não tem, né, para estar sempre indo além, vamos dizer, de si mesma. É uma autocobrança, eu sinto também isso, assim, eu me cobro mais do que talvez todos os meus gestores diretos que me lideraram me cobravam. Mas com Então, certeza. Então é uma Porque autocobrança que a gente tem. É a nossa percepção de que a gente às vezes acha que poderia estar fazendo mais. Mas, de fato, às vezes a gente já está fazendo muito além do que deveria estar fazendo. Isso. Na questão do equilíbrio que é preciso ter nos outros aspectos da vida, né? Acho que o meu grande aprendizado nos últimos, vamos dizer, 5 anos, porque eu tenho 49, então acho que a partir dos 40, o corpo começa a dar sinais, né, de saúde ou de não tanta energia, se você não se cuida como deveria se cuidar. Coisas meio básicas como sono, né, uma alimentação saudável. Eu acho que são sinais que eu aprendi, que a gente tem que ter esse olhar mais amplo, mais do todo. E a maternidade, né, me ensinou muito, porque obviamente você tem os filhos que dependem de você integralmente. E você tem que ter essa atenção, esse olhar, né, para o outro, né, e para si mesmo, além desse olhar só para o desafio, para a meta, que é um pouco a sombra do que você comentou, que é o foco de resultado realmente que eu tenho muito forte, mas esse hiperfoco em resultado, às vezes você não tá, para ter foco em algo, você não tá olhando para outra coisa, né? E esse é o risco que eu acho que todos nós temos que estar alertas sempre, porque é um bichinho, assim, né, que é uma coisa, entendeu? E às vezes sacrificar um pouco a vida pessoal, né? A gente, quando trabalha muitas horas, e a gente é de uma geração que era bonito falar do workaholic. Sim, a gente tinha honra. Honra Em de inglês falar fala que badge of honor, é você usar um distintivo, né? Falando, eu trabalho 20 horas por dia. Hoje em dia isso é péssimo, né? E acho que sempre foi péssimo, mas a gente competiu um pouco nisso. Eu até tenho questões com a palavra resiliência, que eu acho que é usada às vezes de forma para tornar positivo algo que é uma falta de habilidade de impor limites, né? De saber falar não, né? Saber falar não. Aí acho que tudo isso também é muito pessoal, tá? Mas eu aprendi com o tempo a estabelecer alguns limites. Por exemplo, não trabalhar no fim de semana, etc. Claro que às vezes há algumas viagens de trabalho. Houve uma situação onde eu tive que ficar 11 dias consecutivos, né, longe da minha casa. Eu moro em Genebra, na Suíça, e a reunião era em Istambul, e quer dizer, bem longe, né? E 11 dias com uma diferença de fuso horário importante. Então, 11 dias para uma reunião de negócios é uma coisa exagerada, né? Desmedida. No caso, não era possível dizer não. Então, há algumas situações onde simplesmente não é possível dizer não. Mas quando é possível, né, impor limites e falar, não vou trabalhar de fim de semana, não vou levar, vamos dizer, o laptop para casa para continuar trabalhando depois que as crianças forem dormir, eu acho que é muito saudável, não só para a equipe que a gente gerencia, porque ela vê que a gente tem essa habilidade de impor limites, e isso é terapêutico e é positivo, é saudável, como para as pessoas que são os nossos gestores, né, os nossos líderes, entenderem como é que a banda vai tocar. Porque se a gente não impõe limites, a coisa não tem fim. Esse foi o meu grande aprendizado. Você falou de levar um notebook e trabalhar enquanto as crianças dormem. Eu acho que eu fiquei uns 10 anos fazendo isso. Eu sei, por isso que eu tô falando. Colocar o filho para, né, dar comida, dar banho, põe para dormir, se pega aí para não ter a culpa de não cuidar, e a gente vai falar de culpa. É assim.
e pega e trabalha que tem que entregar, né? Muita pressão, né? E a empresa exige muito, metas super agressivas, e quem não entrega, né? A régua é muito alta. Então, a gente já tem a nossa régua alta, então junta a régua das organizações e a gente acaba fazendo esse desequilíbrio que você falou, de dormir pouco, aí você vai dormir 2 horas da manhã para acordar 6, ou acordar antes, e vira É que o corpo, né, não sou médica, mas eu venho de uma família de médicos e eu acho que a gente conversou, quando a gente estava discutindo sobre esse podcast, eu repensei muito conselhos, né? Você uma hora conversou comigo, que conselho você já recebeu? Os grandes conselhos que eu já recebi, na verdade, foram de profissionais da área da saúde, que no papel, na autoridade deles, de médicos, de dentista, eles falam a verdade como ela é e falam assim, que olha, não é assim, as 8 horas que você não dormiu hoje, você compensa no fim de semana Isso. dormindo 20. Não é assim que funciona o corpo, né? Tem a questão da disciplina, do dia a dia, do Uhum. hábito Sim, positivo, e é isso que é uma boa saúde, né? Não é sim, você dormir 5 horas por dia durante a semana e passar o fim de semana inteiro hibernando, né? Isso exato. não é legal, não é assim que funciona. É, Então, às vezes, a gente precisa de pessoas do nosso entorno que impõem limites, que são baseados em fatos, em ciência, não é uma coisa que a pessoa sim. está dramatizando, né? É. E que a gente tem que Alguém ouvir. que fale e que te dá Basta, um. É chega. isso, E isso. quantas de nós, eu acho que é um assunto delicado, mas porque cada um tem uma história pessoal, mas quantas de nós conhecem já na nossa idade pessoas que tiveram gravíssimos, né? Tem gravíssimos problemas de saúde, Sim, que no fundo, às vezes são sintoma, sim, né? sim. De questão de falta de cuidado consigo próprio por décadas, né? Não estamos falando Décadas, porque décadas. quando você fala, né, do trabalho há mais de 25 Sim, anos, são décadas e décadas de uma sobrededicação, né, além, talvez, do que seja o saudável. E aí a gente tem que se perguntar para quê, né? pra quê? Para Pra quê? quê? Eu acho que os 40 anos fizeram isso comigo também, ou com você. Que te dá um. Peraí, é isso, eu quero continuar assim nos próximos 10, 15, 20 E anos. que exemplo eu tô Que exemplo dando? eu tô dando pros Porque meus a questão do filhos legacy, ou né, pras que você pessoas? questionou, o que você quer deixar para trás, ou É, pelo que você quer ser lembrada, se você vai ser lembrada como uma pessoa que, sim, entregou resultados acima da média, mas o custo, né, o custo não, o preço a se pagar por isso é, é muito proibitivo ou é muito, talvez, penoso, não é uma boa. Não é uma sim, boa história no sim, final, né? Porque sim. a história depende de um todo, não é uma história só que é olhada de um certo ângulo. Então eu tenho refletido muito sobre isso, É, e quanto às gerações e diferenças de gerações, a nova geração, né? Não só nossos filhos, mas quem trabalha pra gente, sim. com a gente, na faixa ali de 20 a 25 anos, eu Uhum. diria até 30 anos, são pessoas que já vêm questionando Sim, que bom, né? muito assertivamente e bastante vocais a respeito do que Que eles bom, acham que não faz sentido algum. que bom, que Eu vou bom. contar uma historinha que eu sempre gosto de contar, porque é verdade, e se ela estiver me assistindo, eu vou distribuir esse podcast para ela, porque eu faço questão que ela escute, ela vai saber que é ela. Eu trabalhei numa grande multinacional de alimentos e uma high potential da equipe, brilhante a menina. Eu sempre disse isso para ela, mas um belo dia ela passa assim na minha mesa, ela tinha talvez 22 na época. Ela passa vendo aquela correria, aquela loucura toda, aquela confusão, né, do dia a dia, que é Sim, aquela energia borbulhando. Ela vira e fala assim para mim: "Ai, Ari, eu não quero a sua vida. Eu não quero a sua vida. Eu sei o que eu não quero, a sua vida. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero." nossa, e aí? Aí aquilo me pegou, né. E eu primeiro já parabenizei que Ela falou ter isso. Teve a falado coragem isso. de falar, É, né? porque primeiro é importante saber o que a gente não Sim, quer, né, exato. então já é um sinal de maturidade, né. Sim. Nelson Rodrigues que fala: "Jovens, envelheçam", Uhum. né, então uma menina de 22 anos falar, né, em público ali, não é pela minha autoimagem, eu Sim, achei ótimo ela ter falado, até porque me levou a essa reflexão, a ponto sim. de que, isso foi, se eu falar o ano, vão saber a empresa, mas isso foi há bastante tempo, há mais de 10 anos, né, e me marcou para questionar, né, e Uhum. até depois, almoçando com ela, eu falei: "Não, mas tell me more, me Uhum. explica mais, né, do que é isso."
Não, é a falta de equilíbrio, é a falta de controle na própria agenda, é uma agenda que vai se engolindo a todo dia, né? Claro, eu aprendo muito, eu tô muito feliz aqui, mas se para ter sucesso precisa viver essa rotina, eu não quero esse sucesso. Que me leva à questão que a gente conversou muito já, né, Débora, da definição de sucesso, Definição o de que é sucesso. sucesso, o que é ter sucesso. E, ironicamente, a partir dessa conversa, foi que eu comecei a pensar, bom, acho que está na hora de começar a impor alguns limites, a perceber que a barra alta era minha, não era da empresa, não era do chefe direto. E eu pensava, não, acho que eu tô me colocando Sim. esse padrão, é meio que maluquice, né? Então não faz sentido. E aí ela deu esse alerta. Então eu gosto de contar essa história porque veio de uma pessoa de 22 anos de idade. Então eu amo trabalhar em equipe muito porque a gente aprende muito. Aprende A gente muito. não só ensina, a gente aprende. Aprende muito. Muito. Só que a gente tem que estar disposta a ouvir. Sim. A gente tem que estar aberta, porque se a gente leva isso pro lado pessoal e é ofendida, e sei lá, né, não gosta da situação e do que isso expõe, Toma pro né? pessoal e Toma pro aí se pessoal. vitimiza com aquilo, né? Não, aí a questão da vitimização é complicada. Eu falei, não, eu não posso agora ser a vítima, né, do capitalismo selvagem e é assim que as coisas são. E ou faz isso ou não entrega resultado. Aí entra no mundo do drástico, né, do maniqueísmo, do tudo ou nada, né? Isso que eu mudei muito ao longo dos anos. Eu era muito assim, certo, errado, né? Preto e branco, tudo ou nada, né? Não, não é isso, né? Dá para ter um meio termo. Você falou do prazo, né? De laptop, dá para negociar prazo. Dá pra Tem prazo negociar que não é prazo. negociável, mas tem tanto prazo que é, né? O Ari, eu li recentemente um estudo que fala que as mulheres não sabem negociar prazo. Os Claro que homens não. negociam prazo, as Nem mulheres salário. não sabem. Nem salário, Nem prazo, nem salário. Porque nem a salário. gente presume que o dado é o dado. A gente, isso eu acho que tem muito a ver também com a coisa do mindset rígido versus de crescimento, né? Quando você tem um mindset de crescimento, tudo para você é expansivo. Expansivo, eu digo, não rígido, não fixo. Então, uma empresa te coloca uma proposta de emprego com uma proposta X de salário. Muitas vezes eu sinto que as mulheres têm uma tendência a imaginar, ok, essa é a situação. Se me propuseram essa banda de Isso. salário, é porque esse é o máximo que pode ser oferecido. Gente, Não, é não é, infinito, né? não As é empresas verdade. têm bastante Não é verdade. bala na agulha. É claro que não quer dizer que dá para negociar, né, o dobro. Não necessariamente. Mas sempre tem margem. Mas sempre tem uma margem, né? Eu acho. Quer dizer, é a minha experiência. Então eu acho que. E os homens a gente sabe, porque isso é lido, né? Muito publicamente divulgado, que os homens não têm essa trava, eu diria. Eles negociam. Eles Né? negociam. E negociam. E eu acho que, como em toda negociação, e você é uma ótima negociadora, você sabe disso, a gente às vezes também tem que estar pronta a dizer não. Tem que Sim. falar, ok, então peraí. Não consigo, Primeira não dá. pergunta, né? Esse é o melhor que vocês podem fazer? Né? Não machuca fazer essa pergunta. Se a resposta é, esse é absolutamente o máximo que a gente pode Exato. oferecer. Se esse máximo, e aí você tem que ver consigo mesma, né? Se esse máximo para você tá fora do que você achar aceitável, é óbvio que você tem que rejeitar a proposta. Exato. Ah, isso é complicado, o que vão pensar de mim? Ah, vão achar que eu sou arrogante, Que eu fui vão até o final do achar, processo ai, e declinei. eu perdi, você me fez perder o meu tempo. Não, a decisão deles é fazer uma proposta. Eles sabem o seu valor de mercado, até porque eles sabem o seu salário atual, né? Se eles propõem alguma coisa que para você não faz sentido, eu acho que é o nosso dever com a gente, Sim. né, de dizer não. Sim. É muito difícil dizer não para uma proposta de emprego, às vezes, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que estar preparada para isso. Sim, sim. A questão da vitimização é também ligada a isso. Mas é que a economia tá muito difícil, o governo, tal. Então, que pena, é o máximo que essa empresa pode oferecer, eu sou vítima dessa situação. Não, não é, né? Não é. Ninguém E é. aí entra muito, Ari, a gente ter o controle da carreira na nossa mão, né? Que muitas vezes a gente é levado, né? E vai sendo, às vezes surge uma promoção numa outra área, não é nem a área que você quer, mas você quer ser promovido, você vai. Aí depois você já tá numa outra o barco. área. Eu adorei o nome do você seu tá num podcast. barco, você tá num trajetória, barco, né? O nome do podcast, imediatamente veio a imagem uma vela, né? Um barco à vela.
né? O mar é uma simbologia tão bonita para a vida, né? Enfim, por causa da inconstância das ondas e da imprevisibilidade do mar e a força, né, do mar e as mudanças que são A todo tempo, a todo né? Tá sol, tempo, começa a chover do mas que nada. você tem que também ter a maturidade, eu acho, de entender, né, que se tem uma tempestade, Uhum. assim, você vai ter que tomar um cuidado especial, porque senão o teu barco vai virar, né? E aquilo, mas vai acabar. Como no mar, né? A tempestade não é eterna. Ela vai acabar, depois vem a calmaria, e você tem que ter a resiliência. Mas eu acho que a mensagem, no fundo, é assim: se você tá no barquinho lá, esperando para ver para onde o vento, né, bate, e você é um pouco produto dessas oportunidades que vêm e Isso. te levam, eu acho que isso faz sentido no começo da carreira, porque a gente é impulsionado mesmo. Sim, sim. Foi a história minha de começo de carreira, eu diria até um bom tempo na minha carreira, a minha história de mudanças de empresa foi levada a ex-chefes que me levavam. Ô, Ari, você não teve mudança só de empresa, você mudou de País. cidade, você mudou de país algumas vezes, Várias. né? Para Inglaterra, para Suíça. Várias. Então, eu como conheço, né, muito você e sua trajetória, algumas dessas mudanças, às vezes a empresa quis te levar ou te trazer e você falou não. Porque Isso você é falou, não é complicado. isso que eu quero Isso é fazer. complicado, isso é muito complicado, mas eu prefiro falar disso porque tem que falar disso. São perguntas que muitas vezes são feitas e eu tenho que falar disso, é muito importante que seja esclarecido. Eu acho que a gente tem que ter controle, sim, sobre a nossa vida, mas até certo ponto, porque às vezes a gente tem uma crença autolimitante. A gente fala, vou dar um exemplo bem típico, né? A mudança que eu fiz para a Suíça foi em setembro de 2020. E como a gente lembra, foi o No meio do Covid, Covid, foi no meio do Covid, né? No Brasil estava uma situação muito delicada em muitos mercados, muitos países, mas na Suíça em si a coisa já estava mais calma, as escolas já estavam, né, operacionais, não estavam online mais, inclusive só ficaram online por um mês, eu acredito que ao redor de abril de 2020. Então, ou seja, setembro, eu sairia do Brasil, sim, no meio de uma pandemia global, mas meus filhos teriam acesso a uma escola que já estava operacional, e era isso, era ali ou eu perdi a oportunidade. E nesse momento, foi um ato, eu acho que de coragem, inclusive muitas pessoas me falaram, não vá, não seja louco, é uma pandemia global, você está mudando sozinha com seus filhos, num país que você não conhece, mas eu fui, né? E eu acho que essa mudança foi muito determinante, foi uma mudança muito importante, que determina os próximos passos depois, né? Então eu acho assim, mas e se não tivesse ido, o que teria acontecido? Não sabemos, mas eu acho que as decisões mais importantes, às vezes, que a gente toma na vida são as mais difíceis. São, e precisa de muita coragem, né? São as mais difíceis. Eu sempre brinco, aliás, é a mesma coisa com estratégia nos negócios, né? Se não dá uma certa dor de barriga na hora da decisão, é porque no fundo a decisão que você tá tomando não é tão corajosa assim e não é um Tá te negócio... deixando na zona de conforto de alguma forma, né? você Não vai mudar o status quo, não vai mudar a não vai trajetória, mudar a né? trajetória. Porque essa mudança mudou a minha trajetória. Eu mudei várias vezes de país. A outra mudança foi fazer o MBA fora do Brasil, que também muita gente na nossa área fala, não precisa fazer MBA. Bom, para ter uma carreira internacional, precisa, né? Porque eles são muito ligados na questão acadêmica, Sim. né? Como analogia para excelência, Sim. em outros aspectos, né? Sim. E alguns governos têm, inclusive, algumas listas específicas de em que escolas você tem que fazer o tal do MBA. Então, é uma coisa bastante importante, né, lá fora. E eu sempre tive esse sonho, desde a época da graduação. Mas aí, imagina, é um exemplo também da questão do vento bater, né? Você tá lá no pico, não no pico, mas você tá num crescente de carreira, crescimento agressivo, promoção a cada 1 ano e meio, 2 anos, aquela correria. Ai, vou parar tudo para fazer MBA. Ai, depois do MBA. Sim, mas, gente, era o plano. E para fazer MBA, geralmente tem uma faixa de idade, né? De 28 a 30 anos, geralmente. Na escola que eu fiz, nas americanas, é uma faixa etária ainda mais jovem. É uma faixa etária ainda menor. Eu tinha esse sonho e eu queria fazer isso. E eu não desisti desse sonho. Embora, no momento que eu estava profissional, muitas pessoas me aconselharam, não faça MBA, não é importante fazer MBA, você não precisa fazer MBA.
Tem. E tem essas pessoas mesmo na nossa Pode trajetória ser que até que aparecem para para dar elas, um. pode ser até que para elas isso faça sentido. Por exemplo, se a pessoa tem algum motivo familiar, às vezes é casado com um cônjuge que tem uma profissão que não é móvel, né, como o direito ou a medicina. Eu entendo, de novo, as pessoas têm características e situações de vida muito específicas, eu não tô julgando. Mas no meu caso, desde o meu primeiro ano de faculdade, aliás, antes, em 92, ao invés de pedir uma festa de 15 anos, que era no meu, na nossa época, segundo colegial, eu pedi para passar um mês na Inglaterra. Então, eu já desde muito jovem queria morar fora, queria estudar fora. Então, para mim, não foi nenhum. Eu respeito a opinião dessas pessoas, Sim. mas para mim, se eu tivesse aberto mão desse sonho, teria sido um grande erro. Então, a primeira grande mudança que mudou a trajetória foi a mudança para o MBA. Ir para o Sim. MBA na França e depois trabalhar na matriz da Danone, que foi o meu primeiro emprego global. Que aí eu me apaixonei por global, apaixonei por estratégia, apaixonei por ter projetos de impacto global. Isso foi muito determinante, né, na minha carreira. E depois a mudança para a Suíça, foram as duas grandes mudanças. E Ari, quando a analogia ao barco à vela, né? Eu já tive situações de não ter vento e tá lá no meio da água e o barco ficar parado, né? É o barquinho pequeno que é o laser e aí não tem motor e você fica lá. E aí você tem que olhar muito, putz, eu não consigo fazer essa trajetória daqui para cá. Eu vou ter que fazer um zigue-zague de lado até chegar lá e de lá eu tenho que fazer outro zigue-zague buscando vento para cá. E aí você pega um pouquinho de vento e Mas vai um consegue. pouquinho e consegue, mas você vai levar 2 horas para fazer o que você levaria alguns Aí é a minutos. visão de longo prazo que eu chamo, Isso, né? Então, mas você tem que mas saber você tem que aonde saber onde você quer chegar. É isso. Se você Porque não sabe aonde você quer chegar, é isso. qualquer vento serve. Igual eu tive uma vez uma pessoa da minha equipe, uma gerente que falou para mim assim: eu tô há X anos aqui e não sou promovida. Aí eu falei, mas você quer ser promovida para qual área? Porque aqui não dá mais para você ser promovida dentro da área. Sim. Só se eu sair ou qual a sua rota de carreira? O que você pensa daqui a 5 anos onde você quer estar? Não sei. Eu falei, não, mas aí não aí dá. você tem que saber porque eu não consigo te ajudar se você, que é a dona da sua carreira, não parou para pensar. Faz um exercício, vai para casa, pensa, depois a gente volta a conversar. E aí ela falou, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, às vezes, a pessoa põe a culpa na empresa, né? Já É a vi muitas vitimização. pessoas, É a a empresa não me vitimização. valoriza, meu gestor é uma porcaria, não é focado em pessoas, não me valoriza. Mas você sabe onde você quer chegar e você comunica isso para a empresa e para o seu gestor e fala, olha, eu não estou feliz aqui, vou ficar aqui mais X tempos, mas eu quero fazer um movimento porque eu me vejo lá do outro lado. Então, um pouco disso, assim, tomar a rédea, né, que a gente brinca caçar a vela, né, puxar e ficar com ela presa ali para você conseguir decidir o rumo que você vai dar, porque se você deixa isso na mão de outra pessoa, o maior erro que você pode fazer na carreira é deixar que a empresa É o maior. Eu acho que é o maior, maior. porque eu entendo até, porque eu também já conversei muitas vezes sobre esse assunto com pessoas da equipe. Eu tenho Sim. vários exemplos de conversas muito parecidas com essas. Sim. É muito complicado quando a gente tem esse comportamento, porque você vitimiza, né? Você se vitimiza e fala culpa da empresa, culpa do país, culpa do meu marido, culpa de 15 mil outras pessoas que eu não consigo alcançar meus sonhos. Mas às vezes, como você bem disse, nem é claro que sonho essa pessoa tem. A outra questão é que o sonho, de novo, aquela mindset de crescimento versus rígido. As coisas não precisam ser rígidas e nunca mudarem no sentido de esse é o meu sonho e eu não vou abrir mão de forma alguma. Gente, as coisas às vezes mudam, né? Mas você tem que ter um norte, né? Que acho que é uma questão também aí da navegação, né? Você tem que ter um norte. Se às vezes você precisa fazer algumas mudanças, né, tangenciais ou sequenciais para chegar naquele mesmo ponto e não de forma, né, não uma linha reta, tudo bem. E também a trajetória do outro, em termos de, é promovida a cada meia hora, a cada um ano. Comparação com a trajetória isso daí do não outro. é legal, porque aí a gente perde a autoconfiança, a gente Isso. fala, mas a pessoa está em outro contexto, às vezes tem um sponsor na empresa que justifica um pouco essa fast track, né, que a gente fala, essa trajetória
um pouco acelerada, né? Sim, Tipo sim. da primeira classe no avião, né? Eles passam por tudo mais rápido, sim, mas eles às vezes têm outras condições, né? Começar pelo preço que eles pagaram na passagem. Então não adianta a gente ficar reclamando, né, da nossa situação. A gente tem que pensar, dada a minha situação, o que eu posso fazer para melhorar a minha chance de sucesso? Exato. Né? E o que é sucesso? Onde eu quero chegar? Se você não sabe, aí é claro que você não vai comunicar. Se você sabe, aí você também tem a responsabilidade de comunicar com clareza e para a pessoa certa, né? Para a pessoa Porque certa. não adianta ficar na máquina do café conversando com seus pares e com No pessoas. almoço, né? Aí vira aquele almoço de reclamação. Aí é como não chegar no lugar onde se quer, né? A gente tem que falar com a pessoa certa, que vai ter impacto na nossa carreira, e aí é uma conversa importante. Mas, Exato. eu não quero me expor. E se der errado? E se a pessoa interpretar mal? E se a pessoa achar que eu sou ingrata? Né? Aí vem a culpa, né? Sim. Aí se a pessoa achar que eu sou ingrata e tiver uma retaliação, aí começa, né? Tudo na nossa cabeça também, né? Sim. Mas enfim. E mesmo que isso aconteça, o pior que pode acontecer é você eventualmente ter que pedir demissão, Não, e não dá ou certo, a vai para empresa outro te lugar, faz outra desliga. coisa. Tudo bem, mas você faz outra coisa, você acha uma outra oportunidade que às vezes tem mais a ver com o que você queria no final. Exato. Mas é difícil porque você não consegue visualizar. Eu acho que a gente se apega muito não é concreto, eu não sei o que vai ser, então dá aquela Dá o medo, insegurança. É normal, porque você, imagina, é como, né, de novo usando a analogia da trajetória, visibilidade, né? Às vezes a visibilidade tá clara, né? O céu tá claro, o céu de brigadeiro tá, tudo bem, você vê. Às vezes tem aquele fog, né? Uma neblina, alguma coisa assim. Dá aquela insegurança, eu não tô vendo o que tá à minha frente, eu não sei. Dá um medo. Algumas pessoas gostam disso. Eu, por exemplo, gosto. dessa questão da aventura, né? Da que vai novidade. ter ali? O que vai ser e tal. Isso é uma Do coisa que me desafio. excita. Aliás, se você se falar que tem um nevoeiro que você não aí eu consegue ver gosto. que é o desafio, aí Aí que eu você quer gosto. ir. Claro, que é o que no começo eu falei, né? Eu sou uma agente de mudança. Eu adoro o desafio que tá ligado à recuperação de perda de market share, a aumentar a cadência de inovação, recompor uma equipe. Tem problema para resolver, eu gosto. Sim. E quanto mais complexo for o problema, melhor. Se for uma coisa calma, de que tá tudo bem, estamos numa situação um pouco assim, de mar calmo. Não, aí eu Ari, já isso não gosto. ajuda também você, isso que você falou, eu sei o que eu gosto. Então você, se surgir uma oportunidade de uma vaga que é para tocar bumbo e você ficar no dia a dia, você não vai. Nem vão me ligar, porque já tenho, eu sou tão assim vocal a respeito do que eu gosto e do que eu não gosto, e é um pouco do histórico, que aí tem gente que fala que isso é um problema, eu não acho que é. Você acaba sendo associada, associada com um certo tipo de desafio. Mas eu gosto disso, né? Tem gente que fala, mas você poderia se reinventar. Não, aí eu vou procurar uma situação de turnaround numa indústria diferente, se eu quiser me reinventar. Mas eu não vou virar marinheiro de mar calmo, né? Porque, vou ver se eu gosto. Eu sei que eu não gosto. Eu sei que eu não faço isso bem. Por quê? Porque eu gosto de agilidade, eu gosto de criatividade, eu gosto de imaginar novas soluções. Então, esses skills, eles não são necessários nessa situação. Então, outras pessoas, na minha opinião, podem fazer o trabalho bem melhor. Elas são pessoas que têm um ritmo diferente, que também, às vezes, é o que a empresa precisa, mais calmo. Tem toda uma questão da equipe precisar, às vezes, de um líder que tá ali hoje e que a equipe sabe que vai estar ali dali a 10 anos. Entendeu? Às vezes tem esse lance, né? Que tem muito a ver com a cultura corporativa. Eu respeito também essas empresas, muitas das empresas nas quais eu trabalhei operam um pouco dessa forma. Eu acho admirável. Acho que pessoas lá dentro construíram histórias lindíssimas, carreiras de, sei lá, 20, 25 anos na mesma empresa. Eu tenho admiração, mas não é a minha história. Então eu acho que a gente tem que saber qual é a nossa história individual. E o que sabe fazer bem, né? O que é o seu dom ali que que você dá faz ânimo para você acordar todo dia para fazer com tesão, entendeu? Porque senão começa a ficar um negócio assim, ai meu Deus, mais um dia, ai segunda, ai, né? Não é legal. Então, assim, para quem tá ouvindo a gente, né, tem gente de todos os mercados e tipo de carreira, né? As pessoas que estão começando a carreira agora, eu dou mentoria também para algumas pessoas. Eu falo muito, saiba o que você gosta e o que você é bom, o que você não gosta e o que você não é bom,
E o que que você, quais são os seus valores e seu propósito naquilo? Porque se você não tem isso, assim, como base, aí você vai ficar à deriva lá Mas a gente vai aprendendo isso experimentando. Então, assim, é quem tá verdade. vendo a Quebra a gente, cara e volta quem tá duas vendo a caras. gente, assim, eu imagino que sejam pessoas que às vezes fizeram administração ou fazem, né, administração como graduação, ou engenharia, ou comunicação, às vezes, né, em algumas escolas. Imagino, qualquer que seja a escola, né, a profissão, vamos dizer, que a pessoa esteja fazendo. Depois, eu acho super rico como aprendizado, né, estagiar ou ter um primeiro emprego, coisas no começo, em áreas que depois você detesta e não gosta, porque é só assim que você fala, eu não gosto disso. É verdade. Você tem que ter experimentado, senão como você fala, ai, não, isso não é pra mim. Você não sabe, porque tem muito mito, né? Tem muito mito em cima de profissão. Tem muito Eu vou mito. dar um exemplo. Eu lembro que o meu primeiro estágio, pouca gente sabe disso, o meu primeiro estágio foi numa agência de publicidade. Porque eu era muito criativa, sempre fui, eu sou. E eu tinha esse mito de que trabalhar em agência de publicidade era o lugar das pessoas criativas. Claro que é. Meus grandes ídolos, né, são publicitários, né? Washington se foi, mas são os meus grandes ídolos que me fizeram ter amor pela minha profissão. Quando eu trabalhei finalmente numa agência de publicidade, foi meu primeiro estágio, eu trabalhava em planejamento estratégico, né? Sim. Claro. E meu chefe falava para mim, não, você é muito insubordinada, você tem um nível de energia muito alto, você tem que trabalhar no cliente, quer dizer, no fabricante, na marca. Você tem que gerar mudança na marca, você não pode trabalhar na agência, né? Você é uma ótima cliente de agência, você não pode trabalhar na agência. Aí eu aprendi fazendo, claro, eu sou fascinada por publicidade e comunicação e trabalho muito bem com as agências, mas no meu lugar não era lá, meu lugar era no cliente. Mas se você não tivesse ido pra lá, Eu você não não saberia saberia. disso. E claro, é o que eu amo. Eu adoro comunicação, eu adoro inovação. Eu sou apaixonada por isso. Acaba me diferenciando, mas o meu lugar é no cliente. E aí Mas você eu só permitir sei se porque eu arriscar, trabalhei né? numa agência de publicidade. Olhei aquilo e falei, gente, isso não é pra mim, porque eu não usava em nenhum aspecto algumas forças que eu tenho, e eu me sentia não alavancada, né? Então eu acho que não só tem que saber o que gosta e o que não gosta, mas tem que saber o porquê. O porquê. Né? Qual é o seu talento, vocação, aptidão, cada um usa uma palavra, que está sendo revelado. Porque, no fundo, a gente gosta de algo no que a gente é bom. Né? É isso. A gente que tem filhos sabe, porque muitos professores falam isso pra gente, né? Qual matéria do colégio que você gosta é que você tira 10? Identifique qual é a área que o seu filho ou que a sua filha acende, que gosta, que realmente ama. E aí foca nisso, foca nas forças, né? Não vai ficar tentando torturar a criança para que ela fique boa no que algo que ela detesta. Que tem muito né? isso. E aí é um círculo virtuoso, né? Você ama tanto algo, você faz cada vez melhor. É a questão da maestria, né? Você domina uma área que você ama, é normal. Sim. E aí, a sombra disso você ama tanto que às vezes você não vê o tempo passar. É Os isso. minutos de Júpiter, e aí quando vê, você tá 7 horas numa apresentação né, entendeu? Porque você ama aquilo, mas tem que saber a hora de dizer não e parar. Mas eu acho que é muito esse flow, o que te deixa em estado de flow, né? Tem que saber. Claro que eu sei que a juventude, por exemplo, tem muita ansiedade, né? De ser promovida rápido, de crescer. Mas eu né, fiz uma ótima faculdade, quando é que eu vou ser o head disso, né? Eu quero ser o líder, eu não quero ficar ajudando outras pessoas. Isso. Gente, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. E é um degrau de cada vez. Se o degrau não tá paciência. solidificado, se você já cair pro outro, você vai quebrar a cara, né? Quebrar vai a cara cair. é parte do crescimento, só que para ser líder de pessoas, equipes grandes, né? Você tem equipe, às vezes você enfrenta situações muito delicadas. A experiência vem. É ótimo ter experiência, porque Sim. você fala, não, ok, é uma situação difícil, mas a gente vai navegar. Sim. Ninguém, entendeu? Não é o fim do mundo. Agora, se você não tem muita experiência, você vai sofrer na situação, porque não é fácil. E primeiro, assim, eu acredito exatamente isso que você falou, a gente tem que ser primeiro o líder de si,
Assim, para depois ser líder de pessoas é. e para depois ser líder de líderes, que aí já é uma outra Bom, complexidade é também. mais Que é difícil como ainda. você influencia os líderes da sua equipe para eles serem bons líderes com a equipe abaixo deles, né? Então, se você não tem esse solidificado, esse líder de si, saber para onde você vai, o que você é bom, o que você gosta de fazer, né, Ari? Você não consegue crescer. E aí, muitas vezes, a ansiedade de querer crescer, a pessoa pode até crescer, mas Não é sustentável, né? não é Porque não é sustentável. sólida a base. É, E aí a coisa lá na frente vai dar problema, é, né? O auto líder de si mesmo é a questão de saber o que quer, mas também é a questão de se autorregular, isso. né? Porque nem todo dia é bom, né, Débora? Às vezes você tá de saco cheio, entendeu? Às Não. vezes você Uma vez me acorda de mau perguntaram isso numa humor. palestra que eu dei. Nossa, Débora, você está sempre motivada, você é uma pessoa Não, otimista. não Eu é. falei, tem dia que eu quero Não é passar com fácil. igual um rolo Não é compressor fácil. em cima Não é de um monte fácil. de coisa. Nem todo dia é bom, ou por aspectos de vida profissional ou de aspecto de O vida pessoal, pessoal, exato. nem todo dia é bom. Então eu acho que a habilidade, né, de se autorregular é importante. Mas ainda assim aparecer no ambiente de trabalho de forma autêntica, né? Porque também você não quer ser um robozinho, né, que tá lá todo dia, né? Acho que você tem que ser autêntica, até porque é um exemplo para a equipe que você consegue dominar esse seu lado. Mostrar vulnerabilidade de alguma Mostrar forma. vulnerabilidade. E às vezes, eu lembro que eu nunca esqueço, uma vez aconteceu uma coisa bem grave na vida pessoal de uma pessoa da minha equipe. E eu vi pela expressão facial, assim, né, que a pessoa não estava num bom dia. Não sendo invasiva, mas eu perguntei, tá tudo bem, né? A pessoa falou não e explicou por quê. E hoje em dia, com a coisa do trabalho remoto, é bem mais fácil também, né? Mas na época não era tão isso. Então, eu falei pra pessoa, eu falei, é melhor você voltar pra casa. Né? Já era 10 da manhã, mas não era nem depois do almoço, então falei, é melhor você voltar pra casa, porque take your time, entendeu? Ah, depois eu conecto. Falei, se você estiver bem pra conectar. Então, eu acho que a gente também tem que ter ter o empatia lado pelo humano outro. de falar que é quase se colocar no lugar do outro também, Isso. porque Que falta às muito nas vezes organizações. faltou muito isso na minha vida, na né? minha Às vida vezes também. um gestor que tivesse um olhar mais humano, que falasse, ok, não é um bom dia para ela, não vai sair nada bom hoje, né? Porque ela não tá bem. Então, às vezes a gente dá de presente pro outro, né? Esse tempo pro outro se recuperar e depois o outro tem uma lealdade com relação a você, porque você viu um momento frágil, que todos nós temos momentos frágeis, né? As pessoas me perguntam, você sempre tá, igual te falaram, você sempre tá com essa energia, com esse bom humor, meu Deus. Inclusive na Suíça me perguntaram uma vez, por que você ri todo dia? O que é tão engraçado? Mentira! Eu falei, não, mas não é uma questão de ser engraçado, eu encaro a vida com um olhar positivo. Então Dá ainda para tem falar por isso. 2 horas sobre o aspecto cultural, né? Ou seja, de diferenças culturais. Qualquer gringo que chega no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ou mesmo em São Paulo, fica impressionado com a nossa alegria, com o nosso ânimo, né? A gente tem alma, né? E a gente tem otimismo. E põe pra fora, A né? gente acredita que as coisas podem melhorar, mas a gente também trabalha duro, né? A gente não é folgado. A gente trabalha duro, a gente tem grit, né? Que eles falam que é a mistura de resiliência com paixão. A gente tem isso. A gente tem isso. E aí E é falaram que você ri maravilhoso ter muito. isso. Mas, nossa, você ri tanto. Né? Por quê? Eu falei, gente, mas por que não? Porque é interessante, tem artigos também sobre isso, né? O negativismo, né? O pessimismo é mais contagioso do que o otimismo. Nossa, mas é uma Então, a laranja gente podre que é mesmo. líder de equipe sabe disso muito bem, Sim, né? sim. Às vezes tem um Hardy na equipe. Lembra daquele desenho antigo? Sempre tem um Hardy na equipe. O Hardy, pra quem é da nova geração, era um personagem de um desenho que só reclamava. Ó céus, ó vida. Lembra? Ele falava. Tudo bem ter um dia ruim, mas se a pessoa todo dia tá lá vendo o que pode dar errado, o que não pode dar certo, o que não vai dar certo, nunca. Não, já tentamos isso, não deu certo. Não, é assim que a gente faz as coisas aqui. Esse tipo de narrativa não dá certo, né? Eu sou uma inovadora, eu acredito em transformação. Hoje em dia a gente fala muito em pods, né? De agilidade, pilotos. Você vai ter pilotos, por exemplo, 30 pilotos acontecendo. É óbvio que alguns vão falhar, outros vão dar certo. Os que falham têm a missão, na minha opinião, de ensinar
o que não funciona, né? E, portanto, Exato. às vezes o que funciona. Então, até os pilotos que falham são ótimos pilotos. Sim, Os pilotos que têm sucesso, obviamente, depois você tem que expandir e reproduzir. sim. Mas se você não tem esse mindset de experimentar, tentar para ver se dá certo, se você não acredita que as coisas podem ser feitas de outra forma, o lugar não é na minha equipe. Pode ir fazer outra coisa em outro lugar, eu até recomendo. Porque também eu acredito que eu tenho um talento para isso. Ver um perfil e falar, não, ok, não cabe na minha equipe, mas pode caber em outro lugar. Porque o Tem outro mesmo, desafio exige um outro perfil. Sim. Mas eu falo, para minha equipe não tem como, porque isso é fundamentalmente diferente do que eu acredito. Eu acredito que tudo, inclusive em nós mesmos, talvez principalmente em nós mesmos, sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Ô, Ari, qual o legado que você quer deixar na sua trajetória de vida? Que você impacta muitas pessoas, e onde você passa? Não tem como cruzar por você, a trajetória se cruzar e não saber quem é Ariadne Oliveira. O mar dá uma O balançada. mar dá uma balançada. O barco, ele dá uma balançada. E, né, vem as ondas, assim. Dá. E qual o legado que você quer? Porque você é uma força de pessoa e, assim, você já passou por muitas situações. A gente sabe que uma mulher num cargo de liderança, num país machista, que, né, latino-americano, e você cresceu e você passou por muita coisa para ser líder e virou diretora e vice-presidente sênior global na Europa, cuidando. Que legado que você quer deixar, principalmente para as mulheres, né? Mas para todos assim, com a sua trajetória. Que é possível. Que é possível. Porque isso. não é fácil. Mas é possível. É isso. Não tem atalho. De nenhuma forma. Não tem atalho. Tem que fazer o trabalho. Tem que trabalhar direito. Vem um dia o reconhecimento. Às vezes demora. Tem que ter muita perseverança. Mas é possível. As pessoas me perguntam, mas onde você quer chegar? Eu acho que essa é uma pergunta bem delicada, porque já vem carregada de julgamento, né? Vem na entrelinha disso, já não tá bom? Quando que vai bastar? Não fariam essa pergunta para um homem. Então, eu acho que tem uma questão do papel da mulher na sociedade, dela se permitir sonhar. E aí, depois de se permitir sonhar, que já é difícil, porque a sociedade fala na sua cara que esse seu sonho não faz sentido, não precisa, para que sonhar isso? A vida é feita de outras coisas, sim, é óbvio, há sacrifícios, mas tem benefícios também, né? Que eu proporciono, por exemplo, para os meus filhos e uma visão de mundo diferente, Sim. que para mim não tem preço, né? Para mim é uma coisa que é indiscutível. Depois de se permitir sonhar, aí você vem dali a energia, porque é o seu sonho, não é o sonho que alguém definiu para você, é o seu sonho. Dali vem a energia para você não apelar para o atalho, né? Para fazer o caminho, a jornada, a caminhada que tem que ser feita, né? Eu adoro o nome do seu podcast, porque a gente pensa nos navegadores, né? Saíam sem saber onde eles iam chegar, né, gente? Entravam lá na caravela e seja o que Deus quiser, entendeu? E enfrentavam o mar. Então, eu acho que tem um aspecto de coragem que é indiscutível. Então, tem que ter mesmo. Mas tem que sonhar, porque se você tem coragem, mas você não sonha porque você não tem muita visão do que seria o ideal para você, aí fica difícil. Mas tem que pôr o esforço, tem que pôr o trabalho, e é possível sim, não é fácil. Agora, quando vier a dificuldade, porque vai vir, né? Vai vir. A tormenta vai vir. E às E vezes não vem elas uma vez só, vem várias vezes. E às vezes elas vêm todas ao mesmo tempo. Que eu até engulo seco aqui, porque às vezes quando vem de todas as frentes. E você tem que se posicionar. Eu já passei por situações em trabalho que não dá pra falar em público, mas assim, você tem que se posicionar. É fácil falar de diversidade, igualdade, inclusão. A questão toda é, quando você vê coisa errada, o que você faz? Você finge que você não viu? Porque
se chacoalhar o barco, né, vai dar problema, né? Eu não quero ser vista como a dedo duro, como a que Uhum, causa problema. uhum, O cara é poderoso, uhum, né? O cara vai me retaliar, isso uhum. vai acabar em problema. Sim. Não, gente, não. Alguns limites não podem ser cruzados. Uhum. E os caras, e não são só homens, tá? Mas homens e mulheres, vai, que cruzam limites, eles só cruzam porque deixam eles cruzarem. É Né? isso. Então tem ali, de novo, vem a questão da vitimização. É assim que a sociedade não tem o que fazer, mas isso é normalizado. Gente, pode até ser normalizado, mas se a gente normaliza, É, aí realmente vai continuar acontecendo, né? é. E se posicionar, né, Ari? Olha, É. desculpa, eu não aceito esse tipo de posicionamento. É, tem maneiras Tem até. Hoje em maneiras, dia, tem meu melhor amigo é o maneiras. ChatGPT. Óbvio que não é meu melhor amigo, mas eu procuro aconselhamento para tantas coisas nele. Sim, tem Ele, tudo. inclusive, você pode digitar assim: como abordar um tema, a situação é essa no meu trabalho, tá? Como abordar esse tema, como falar com a pessoa. Eu juro por Deus que o ChatGPT recomenda, inclusive, como você aborda. Então, por exemplo, você não ataca o outro, né? Você fala, olha, eu senti, você traz para si, né? Eu senti que naquela reunião aconteceu uma situação, houve um comentário, foi assim que eu me senti. Vamos conversar a respeito? Vamos tentar acordar uma maneira de trabalhar de uma forma mais Sim. agradável? Tem N sugestões, inclusive de que palavras usar. Ou seja, hoje em Uhum. dia não tem absolutamente nenhuma desculpa É. para você não tocar num tópico, por mais que seja um tópico delicado, mas assim, não abordar o tópico não é a solução. Uhum. Eu confesso, porque eu acho que o valor muito para quem assiste é ouvir alguma coisa que não tá ali no perfil no LinkedIn, né? É. Eu confesso que muitas vezes a saída para mim foi pedir demissão, É. que é um pouco o fight or flight, né? O flight. Se tô num lugar, não tô me sentindo que aquele lugar é para mim, vou embora. É porque aí vai muito também com a cultura, Eu vou né? embora. E o ir Da embora, às organização. vezes eu fico pensando, eu acho que em alguns momentos foi um erro, né? Porque eu deveria talvez ter ficado, conversado a respeito da situação, endereçado o problema e continuado. Mas às vezes é a limitação que a gente tem no momento, a gente Uhum. fala, não, agora a solução eu vou me ausentar da situação, eu vou pula fora do barco, É isso. literalmente. E às vezes ao fazer isso, eu deixei de desenvolver um músculo que é o músculo de enfrentar uma situação difícil, desconfortável, se posicionar. Mas se me posicionar é pedir demissão? Não, né? Pedir demissão é você sair da situação, que também precisa coragem, para ir para um outro emprego e aí você reconstrói, Começa tudo. reinventa a sua história nesse outro lugar. Mas todas nós que mudamos, quem está assistindo Sim. aí, né? Homens, mulheres, jovens, não tão jovens, todos nós que mudamos de empresa muitas vezes, sabemos que a energia que você tem que colocar É. para se adaptar num novo ambiente, ler esse novo ambiente, se reposicionar nesse novo ambiente é gigantesca. Eu Sim. entendo as pessoas que não mudam de corporação por muitos e muitos anos, porque realmente o dispêndio de energia é imenso. Ou seja, às vezes você fala, eu vou sair dessa situação porque ela não tá me fazendo bem. Tá, mas aí você cai da panela e vai pra frigideira, você entra numa Exato, nova empresa que exato. você encontra um outro tipo de problema. Ou seja, você tem que aprender a se posicionar. Se Exato. você não aprende a se posicionar, e assim, independente de crença religiosa de cada um, tem gente que acredita que realmente, se você não resolve uma questão, ela te persegue, né? É. E vai te perseguir. E na outra empresa vai ter a É, mesma situação. E aí você é. pode sair Porque na você outra. atrai a situação. Não, e você, se você não. É, É muito assim, como que eu lido com a situação? Porque a sim. situação sempre vai aparecer. Então, como que eu lido? Porque aí você, né? Mas é difícil demais isso. Mas é claro, não é fácil. Primeiro porque você tem que identificar, né? Às vezes a gente tolera muito também, né? Sim. Vai ver que essa pessoa estava num mau dia. Aí a gente começa a dar desculpas para a pessoa, né? É. Em nome da pessoa. Não, mas a gente se coloca estándares, né, de comportamento e de não levantar a voz. Às vezes a gente fica com raiva, né? Mas não quero levantar a voz porque não é. Primeiro, não é elegante. Sim, Segundo, não é sim, uma postura de ambiente de trabalho, né? sim. Bater na mesa, bater na parede. Não preciso dar exemplos, mas acho que a gente já Sim, passou por já tudo passamos isso, por tudo isso né? algumas vezes Não fui em eu. lugares Não diferentes. fui eu que bati na mesa, nem fui eu que bati na parede, mas É, eu já fui vítima de cenas eu onde também já fui. isso aconteceu. Então não é por acaso que isso acontece com a gente, porque a É, gente se posiciona, porque a uhum, gente às vezes trigger, né, é, alguma coisa em alguém.
Então a gente também tem que saber, inclusive, lidar com o impacto que a gente causa nos outros, porque a Sim, gente causa um impacto, e esse sim, impacto nem sempre é positivo, no sentido que, às vezes, para alguns tipos de personalidade, a gente é interpretado como uma ameaça. é. Ari, eu tô triste que a gente tá chegando no final do Ah, nosso é. papo. Eu queria, você sabe que a gente tem papo para ficar dias e dias aqui falando. E eu queria te fazer aqui 3 perguntas finais, né, pra gente. Acho que todo mundo tá amando, eu tô aqui também. Nossa, um presente esse papo. Muito obrigada. Qual a sua palavra favorita? Imaginação. Gostei. Porque eu até pesquisei a etimologia, eu adoro etimologia. Imagem, né? Imaginação. É o conceito que você imagina de uma realidade possível, Sim, né? Ela não existe hoje. Mas você tem que visualizar algo, né? E eu acho que todas as profissões, porque às vezes tem gente que está assistindo que, eu não trabalho com administração, eu sou médica, sou advogada. Todas as profissões, você pode fazer um trabalho muito melhor se você usa a sua imaginação, né? uhum, Tem algo diferente que possa ser feito aqui, esse problema pode ser resolvido de outra forma. Eu acho que a gente tem que sempre se questionar, e eu gosto de imaginar futuro, eu gosto de imaginar estratégia, imaginação para mim. Se eu não tivesse a imaginação que eu tenho, eu não estaria onde eu tô, com certeza. E nem sempre a gente acerta, mas a gente tem que imaginar, sonhar, e outras vezes a gente tem inspiração em momentos tão estranhos, né? Assim, sei lá, caminhadas, sim, férias, acho que é um momento que a gente, sim, né, desliga. liberta. Eu amo essa palavra. Ai, adorei. Vou olhar para a imaginação agora com outra visão. E qual a palavra que você menos gosta? Culpa. É, Eu acho que culpa, principalmente para nós mulheres, a gente se é culpa de muito tudo. limitador, é muito limitador. Tudo é uma culpa pra gente. É culpa de não ter feito isso, de ter feito aquilo, né, dos diferentes papéis que a gente ocupa, e aí você tá em Que- falta no papel de mãe, na sua visão. E você tem culpa por isso, você tem culpa porque você não encontrou um companheiro e tal. Enfim, é culpa pra lá, culpa pra cá. É, Eu acho que isso é tão tóxico. é, E obviamente, culpar os outros, né? Culpa em dois sentidos. Você tá, culpa a si mesma e culpar os outros por um problema que, na verdade, você deveria estar resolvendo, exato, né? Que tem a ver com aquela questão que a gente já falou da vitimização. é, Eu acho que culpa é a grande chaga. A gente tem que agir com responsabilidade, claro, né? Não pode ser responsável, é, mas tem que ter mais compaixão, né, sim. consigo mesma, Sim, eu acho. ter cuidado e carinho, né? Tá na A hora, gente tem né? compaixão com as pessoas Mais e tolerância com cuidar, a gente, mais tolerância, compaixão com a gente e mais foco é. que as coisas vêm. E o que te inspira e o que te motiva para finalizar? Meus filhos, né? Eu acho que ser mãe é uma escolha, não é Hum, uma obrigação. Cada um tem o seu caminho, mas meus filhos claramente são uma inspiração para mim. De novo, imaginar um futuro possível para eles e uma realidade que eu gostaria que eles vivessem e que a gente acaba moldando um pouco, não eles como, não moldando os filhos como personalidade, mas dando moldando o exemplo, né? contexto no qual eles estão, É, moldando o exemplo que a gente quer ser para eles. E é, ninguém é perfeito, mas até como a gente lida com as nossas limitações, com as nossas deficiências, sim, com as nossas inseguranças, né? Porque todos nós temos, com as nossas dúvidas, dividir com eles, inclusive, nossas vulnerabilidades, porque também, né? Isso acontece. E eu acho que isso me inspira, essa relação, sim. né? E as novas gerações me inspiram muito. Eu fico muito encantada de ver as conquistas das novas gerações. Eu sou mentora das alunas da GV de graduação. E eu me emociono, assim, a relação com elas, porque a gente se vê nelas, né? É. E elas se veem um pouco também na gente. É muito legal. Ai, muito obrigada. Eu tenho certeza que a Daphne e o Hector têm um baita orgulho da mãe que eles têm, porque muitas vezes as pessoas veem a área profissional, né, a área baita executiva de sucesso, mas eu conheço a área dos bastidores e parabéns por ser a mulher que você é, Obrigada. essa Você também, força. Débora. E, e eu tenho muita gratidão da minha trajetória, ter se cruzado com a sua trajetória e da gente estar aqui hoje.
e que esse podcast chegue para muitas pessoas, o meu objetivo, né? É um projeto meu para inspirar pessoas que às vezes estão perdidas ou estão desmotivadas ou estão sem rumo lá no meio do mar, eu sem saber para que lado vai, e para mostrar que é possível, que basta querer acreditar. Vai ter dia com onda, né? Vai ter dia que você vai estar mal, mas assim, vai abrir o sol. No outro Vai, dia, pode sempre abre, passar 1, 2, 3 dias, no quarto vai abrir o sempre sol. abre. E para não desistir nunca. Então, A esse é. gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que acreditar numa força maior também, que nos protege e que tem uma luz, tem que ter luz, né? Na navegação, se não tem luz, fica mais difícil navegar. Ai, muito obrigada, gente. Obrigada, Débora, Obrigada, pelo Ari. convite. Obrigada, um Beijo, presente. tchau. Beijo, tchau.